Bom, eu ia começar este talk com uma pergunta e uma lenda, certo? A primeira pergunta é, imaginem que entra alguém agora aqui e vos oferece 10 milhões de euros já. Ou então diz assim, em vez dos 10 milhões de euros, ofereço 1 cêntimo hoje, amanhã venho cá e ofereço 2 cêntimos e 4 cêntimos no dia a seguir, isto durante um mês. Qual destas duas hipóteses será que escolhiam? A lenda, vou recorrer aqui à lenda da invenção do xadrez, em que o inventor do xadrez pediu como recompensa que pusessem o seu tabuleiro de xadrez no chão e lhe dessem um bago de arroz por cada casa, pela primeira casa do tabuleiro de xadrez e fossem multiplicando por 2 até chegar à 64ª casa do tabuleiro, certo? Parece um pedido relativamente normal, mas o que é certo é que na 64ª casa estavam lá mais de 461 mil bilhões de toneladas de arroz, ou seja, mais arroz do que no mundo inteiro é produzido. Isto para mostrar como é que o crescimento exponencial funciona. Este crescimento exponencial está aplicado nada mais, nada menos do que ao juro, certo? O juro que todos nós temos de pagar, quer compremos algum crédito, quer não, certo? Existem uma série de situações onde nós pagamos juro mesmo sem recorrermos ao crédito. E isto, ao longo dos tempos, se torna uma situação insustentável, ou seja, este crescimento exponencial, o tal dos bagos de arroz, começa com um bago de arroz e acaba em 1.000 milhões de toneladas ou 460 milhões de toneladas, é um crescimento insustentável e ao longo da história o mundo inteiro já se precaveu com estas situações com alguns mecanismos. Um deles, por exemplo, são guerras mundiais, um deles são, por exemplo, guerras locais, para, no fundo, repor a contagem dos juros a zero, porque é insuportável a sustentabilidade de tanto juro, e outros, por exemplo, como temos os anos jubilares, ainda há um ano atrás, tivemos um ano jubilar da Igreja Católica, onde, de 50 em 50 anos, os juros, as dívidas eram totalmente perdoadas. Certo? O que é certo é que nós não aprendemos nada com o passado e neste momento estamos numa crise estrutural, uma crise onde não há dinheiro sequer para pagar juros, ou seja, o aumento de impostos que nós vemos é exclusivamente para pagar o aumento dos juros que temos sobre nós e por isso alguma coisa tem de ser feita para, no fundo, voltar a repor este contador a zeros. Eu, neste aspecto, não tenho muito boas notícias, ou seja, eu posso explicar o que aconteceu, por exemplo, num estudo feito na Alemanha, em que os 90% de população mais pobres, e 90% de população mais pobres na Alemanha não é assim propriamente muito pobre, mas esses 90% de população pagavam mais juros em créditos que pediam do que recebiam em depósitos que tinham. Os 10% mais ricos, ou seja, aqueles 10% que ganhavam mais, pagavam mais ou menos os mesmos juros que recebiam, mas depois, tal qual como o tipo de crescimento do arroz, os 0,1% mais ricos ganhavam 2.000 vezes mais juros do que pagavam. Isto significa que existe uma pirâmide onde há uma transferência de riqueza dos 99,9% da população que paga juros como qualquer outra pessoa e que transfere essa riqueza para quem está no topo, que não precisa de nada para a receber. Por isso é que nós sabemos que quando ganhamos Euromilhões podemos viver dos rendimentos, porque os juros o dinheiro é tanto que pode gerar juros suficientes para nos manter. Certo? Por isso, é interessante perceber que nesta equação do juro, do capital e do tempo, geralmente quando vamos negociar qualquer coisa, os bancos sabem muito bem desta história. E por isso é que nos dizem sempre para negociar duas coisas. Ou o capital, pedir mais ou pedir menos, ou a taxa, certo? Negociar ali os 0,1%, 0,2% no spread. Nunca nos falam no tempo, ou quando falam no tempo, falam sempre para mais. A diferença é brutal. Nós, se deixarmos o juro alimentar-se dele próprio,
temos um rombo nos nossos bolsos que não fazemos sequer a mais pequena ideia. Só para dar um exemplo, alguém que compra uma casa de 100 mil euros a 50 anos, numa taxa de juros normal, vai pagar só em juros 215 mil euros, o que significa que nos próximos 50 anos vai ter de arranjar, quer chova, quer faça sol, quer esteja doente, quer não esteja, quer tenha emprego, quer não tenha, em 50 anos vai ter de arranjar 315 mil euros para pagar ao banco, certo? Isto é mais dinheiro do que muitas das pessoas alguma vez imaginavam que iam ganhar na vida. E pronto, acabou o tempo. Tinha aqui mais algumas coisas para dizer. Muito obrigado.